Amém, muito boa noite. Aqui estamos novamente pela graça de Deus, nessa noite de quarta-feira, né? Hoje, dia 22 de abril de 2020, e realmente é uma grande alegria para nós poder compartilhar nessa noite a palavra de Deus, poder pensar com Deus por alguns minutos, né? E Deus, Ele é fiel. Deus está trabalhando em nossas vidas nesses dias, e hoje nós vamos falar um pouco sobre os pensamentos de Deus a nosso respeito. O que Deus pensa de você? O que Deus pensa de mim? Como Deus? O que Deus fez por nós? O que Deus fez por nós? O que Ele está fazendo hoje em nossas vidas? Sabe, realmente é um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus em tempo quando nós todos estamos procurando respostas, mas Deus, Ele tem um momento certo de agir, e agindo Deus, nada poderá impedir. Amém? Nós temos um Deus que é muito grande. Nós vamos ver um pouquinho agora de Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio capítulo 32, a partir de versículo 1, está escrito: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei ao nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Olha, que versículos maravilhosos para nós nessa noite de quarta-feira, né? A palavra de Deus, ela como orvalho, como chuvisco em nossas vidas. Nesta noite, nós podemos receber de Deus, na situação que nós nos encontramos hoje e agora, podemos receber de Deus. Deus, Ele está falando conosco constantemente, e Ele só quer um ouvido simpático para com a sua palavra. E quando nós ouvimos de Deus, nós entendemos, né, a grandeza do nosso Deus, e onde Deus nos colocou. Ele nos colocou sobre uma rocha,
uma rocha firme, uma rocha inabalável, uma rocha, sabe, que não se abala. E essa rocha é Jesus Cristo. Ele é a rocha, Ele é a nossa rocha. Então, como chuvisco, como orvalho, né, a palavra de Deus cai sobre a erva, e a palavra de Deus está nesta noite caindo sobre nós, como orvalho, como chuvisco, né? Então Moisés diz: goteja a minha doutrina como a chuva, destila a minha palavra como orvalho, porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei ao nosso Deus. Eis a rocha, eis a rocha. Deus nos colocou sobre essa rocha. Nesta noite, amados, Deus fez um pacto com você e comigo, conosco. Deus fez um pacto inabalável através do sangue de Jesus Cristo. Um pacto. Jesus disse: todo aquele que vê a mim, jamais o lançarei fora, né? Jesus disse essas palavras: Jesus, eu estou com vocês e vocês estão em mim. Isso se trata de um pacto que não pode quebrar, um pacto que não pode separar. Jesus disse: eu estarei convosco até o final, até o fim. Um pacto firmado no sangue de Jesus Cristo. Sabe, interessante para nós considerarmos nessa noite, né? Quando Deus faz um pacto com o homem, né? É interessante vermos como Deus age, né? Em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, Deus fez um pacto com Abraão. Deus fez um pacto com Abraão, um pacto incondicional, um pacto incondicional. E sabe, interessante que Deus mandou Abraão matar os animais e cortar os animais e separar, colocar de ambos os lados, e fez um caminho pelo meio dos animais sacrificados. E Deus e Abraão deveriam passar por este caminho, e aquele que não cumprisse o pacto seria morto, não poderia sobreviver. E Deus, sabendo que Abraão era impossível de cumprir o pacto, Deus passou por entre os animais, e quando foi a vez de Abraão passar, Deus colocou um sono no Abraão, e Deus fez a parte de Abraão, Deus passou no lugar de Abraão. Esse é o princípio e aponta para a obra consumada por Jesus Cristo no Calvário. Deus fez a obra dele e Deus fez a nossa obra. Deus consumou a obra na pessoa de Jesus Cristo no Calvário. Ele sabia que nós éramos incapazes, por isso ele deu Jesus Cristo para vir aqui na terra com o propósito de morrer a nossa morte, e através do sangue de Jesus um pacto foi firmado, um pacto incondicional. Nós temos hoje a garantia de vida eterna por causa desse pacto que Jesus firmou conosco na cruz do Calvário por meio do seu sangue, derramado uma única vez por toda a eternidade. Olha só como nós somos importantes para Deus nessa noite. E sabe, pensando sobre o pacto, sobre os pactos que Deus fez com o homem, nós sabemos, por exemplo, que homens também fizeram pacto uns com os outros. Em 1 Samuel capítulo 18, versículo 3 e 4, né? Jonatas fez um pacto com Davi, e ao fazer um pacto com Davi, o que selou o pacto com Davi? Jonatas, ele tirou sua armadura, tirou suas vestes e deu para Davi. Ele tirou sua espada e deu para Davi. E esse foi o selo que Jonatas fez com o selo do pacto que Jonatas fez com Davi, porque Jonatas amava Davi. Então, e sabe, interessante para nós, porque quando Jesus firmou o pacto conosco na cruz do Calvário, morrendo a nossa morte, o seu sangue derramando conosco, agora nós estamos seguros nas mãos de Deus. E sabe, um pacto que não pode separar. Jesus nos deu uma vestidura nova, umas vestes novas, que nós vamos falar mais um pouquinho sobre isto, né, nesta noite.
Então, quando isso é para nós considerarmos nessa noite o valor que nós temos diante de Deus. Deus fez um pacto conosco na pessoa de Jesus por meio do sangue derramado uma única vez por toda a eternidade. Nós temos hoje a garantia de vida eterna com Deus por causa deste novo pacto. Deus nos deu uma vestidura nova. Em Zacarias capítulo 3, Zacarias capítulo 3, em Zacarias capítulo 3, está escrito, Zacarias capítulo 3, a partir de versículo 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué diz: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Disse eu, ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Olha, Josué estava com as vestes sujas diante do Senhor, e Satanás estava ali acusando. Sabe, nós sabemos em Apocalipse capítulo 20, que o diabo, ele é um acusador, ele nos acusa de dia e de noite, 24 horas por dia, ele está nos acusando diante de Deus. Mas nós temos um advogado, em 1 João capítulo 1, versículo 1, nós temos, 1 João capítulo 2, versículo 1, nós temos um advogado à destra do Pai, e esse advogado é Jesus Cristo, Jesus é o nosso advogado. E sabe, Josué estava com as vestes sujas diante do Senhor, e Satanás estava o acusando, e Jesus mandou o diabo ficar calado, e mandou trocar as vestes sujas de Josué por trajes limpos, por um turbante limpo. E foi isso, que Jesus fez conosco, ao firmar um pacto conosco na cruz do Calvário. Ele tirou nossas vestes sujas pelo pecado e colocou-nos umas vestes limpas. E sabe uma coisa interessante? Logo depois no pacto que o Deus fazia, o homem fazia com o outro homem, havia um momento de festa. Foi assim, por exemplo, quando Jacó fez um pacto em Gênesis capítulo 32, quando Jacó fez um pacto com Labão, Jacó fez um pacto com Labão, e nós sabemos que logo depois que Jacó fez um pacto com Labão, houve uma festa, houve uma grande festa, uma festa de noivado, e logo depois um casamento. Interessante que Deus, ele fez um pacto conosco por meio de Jesus Cristo no Calvário, e ele nos vestiu com as vestes limpas, ele tirou de nós as vestes sujas pelo pecado, e colocou uma veste limpa em nós. E nós agora, essas vestes, como aqui em Zacarias, que Deus mandou colocar em Josué, essas vestes limpas, as vestes preparando para uma festa de casamento. Deus nos vestiu para uma festa de casamento lá na cruz do Calvário, por meio do sangue de Cristo, o pacto firmado entre Ele e nós. Foi tirado de nós as vestes sujas e colocado em nós umas vestes limpas, uma veste para casamento. Agora nós tornamos a noiva de Cristo, e nós estamos aguardando uma grande festa que ocorrerá muito em breve nos céus. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas pensa comigo, por exemplo, em Lucas capítulo 15, quando o filho pródigo ele vinha encontrar com seu pai,
ele estava com as vestes sujas, ele estava talvez, provavelmente, com grande porcentagem, né, de acerto, que ele estava não estava cheirando muito bem, né? Porque lembra que o contexto do filho pródigo, ele estava trabalhando no chiqueiro, cuidando de porcos, né? Cuidando de porcos. Então eu vou ter com meu pai, porque os empregados do meu pai, sabe, eles têm comida, eles têm roupa, eles têm vestes, eles têm água para tomar banho. Eu vou encontrar com meu pai. Então, provavelmente, quando esse jovem foi encontrar com seu pai e o filho pródigo, sabe, ele estava com as vestes sujas, ele estava provavelmente sujo de terra e talvez, provavelmente, fedendo. E de longe o pai viu seu filho retornando para casa. E o que o pai fez? O pai correu para encontrar com o filho. E o que o pai fez? O pai falou: tira as vestes sujas. Sabe, aquele pai fez um pacto com o filho pródigo: tira as vestes sujas, leva ele para tomar um belo banho, e sabe, põe vestes novas, traz o cordeiro, o melhor cordeiro, vamos fazer uma festa, e ter uma grande festa por causa do filho pródigo, o filho que retornou para sua casa. E isso também aponta para nós estávamos sujos e Deus nos lavou por meio do sangue de Jesus, e nós estamos Deus está nos preparando para uma grande festa, o casamento do noivo Jesus Cristo com a noiva, a igreja, que somos nós, e isso acontecerá muito em breve, porque Deus, ele está concluindo a sua boa obra em nossas vidas, como está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Deus está concluindo a boa obra que iniciou em nossas vidas. Oh, amados, Deus nos colocou sobre uma rocha. Deus nos deu a sua palavra, uma rocha inabalável, né? Ele deu a sua palavra que alimenta a nossa fé. Deus nos deu umas vestiduras de justiça, de salvação, de justiça, como está escrito em Isaías 61. Olha comigo, Isaías 61. Está escrito o seguinte, falando de Jesus Cristo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Uau! Uau! Olha, Deus nos deu umas vestes novas por meio da obra consumada por Jesus Cristo no Calvário. Deus nos deu umas vestes novas de salvação, de justiça. Agora nós somos chamados carvalhos de justiça. Você entende isso nessa noite? Carvalhos de justiça. O carvalho, para vocês que não saibam, né, o carvalho é uma árvore que durante as tempestades se tornam cada vez mais fortes, mais resistentes. As suas raízes se firmam e se aprofundam mais durante as tempestades. Nós somos chamados carvalhos de justiça, e durante as tempestades, como nós estamos vivendo hoje, cheio de interrogações, tempestades, sabe, do inimigo invisível. Mas sabe uma coisa interessante? Nós estamos plantados na casa do Senhor, porque o Senhor nos vestiu umas vestiduras novas de salvação, de justiça, e agora nós somos chamados pelo Senhor de carvalhos de justiça. Nós podemos resistir, nós podemos, sabe, pensar com Deus, andar com Deus, e sabe, de cabeça erguida, de fé em fé. E sabe, Deus age, Deus trabalha em nossas vidas, e sabe, tudo passa,
tudo irá passar. E sabe uma coisa interessante? Um dia muito em breve, Jesus voltará e nós estaremos com Ele para sempre. E sabe, aí sim, as vestiduras que Ele nos deu por meio do pacto consumado na cruz do Calvário resplandecerá, de acordo com Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, a partir de versículo 6, está escrito: então ouvi como a voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegrimo-nos, exultimo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Olha, depois do pacto vem a festa, depois do pacto vem a alegria, o regozijo, a exultação. Nós só fomos vestidos de justiça, de salvação, e somos chamados carvalhos de justiça. E aqui, quando Jesus voltar, nós encontraremos com Ele nos ares, e ali terá uma grande festa, uma grande alegria, porque veremos as pessoas, irmãos preciosos que foram antes de nós. Vai ser um momento de festa, um momento de alegria, e assim sim terá a grande ceia, as bodas do Cordeiro. O Espírito Santo apresentará a noiva ao Cordeiro, a igreja que é composta de todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, que foi firmado esse pacto na cruz do Calvário. Assim como Josué estava com as vestes sujas, Deus mandou tirá-las e colocou as vestes novas. E sabe, vestes novas como a vestidura para um casamento, como preparando para uma festa de noivado, de casamento. Assim foi Labão e Jacó também, depois que firmaram o pacto, logo depois teve uma grande festa, a festa do casamento, do noivado e casamento. Assim também na cruz do Calvário, Jesus consumou a obra. Ele tirou nossas vestes sujas e nos deu essas vestes de linho, dado a vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, vestes preparadas para um noivado, para um casamento. E esse casamento acontecerá quando a igreja for arrebatada lá nos céus, e isso está para acontecer muito em breve, porque Jesus está voltando. Oh, Jesus está voltando. Vem, Senhor Jesus, como a música que foi cantada aqui antes: só em Jesus eu confiarei. Ele é a rocha inabalável, a rocha que nós fomos colocados em cima, por isso podemos esperar confiantemente nele, como Davi disse em Salmos 40, versículo 1 a 3: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Colocou os meus pés sobre a rocha e me firmou os passos. Nossos pés estão sobre essa rocha, e essa rocha é Jesus Cristo. Por isso proclamarei o nome do Senhor, como está escrito em Deuteronômio capítulo 32, versículo 1 a versículo 5. Proclamarei o nome do Senhor, o nome que liberta, o nome que salva, o nome que transforma nossas vidas de dentro para fora. E esse nome é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Amém? Amém, amados? Olha, se você está nos assistindo ou irá nos assistir mais tarde e ainda não conhece Jesus como Salvador pessoal, sabe, Jesus te ama como você está hoje. Na situação que você se encontra hoje, Jesus te ama. Jesus tem um plano para a sua vida, sabe? Jesus, ele veio para fazer esse pacto, né, na cruz do Calvário. Ele perdoou todos os nossos pecados, toda a sujeira que estava sobre as nossas vestiduras. Jesus tirou e colocou sobre nós umas novas
uma veste de justiça, de salvação, de louvor, como está em Isaías 61. Então Jesus hoje, Ele quer andar com você, Ele quer fazer parte da sua vida, Ele quer te salvar, Ele quer te dar um novo começo, uma nova oportunidade, Ele quer te dar a garantia de vida eterna. Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Se hoje você não tem certeza de que tem a vida eterna, não deixe para amanhã. Entrega a sua vida hoje. Fala com Ele agora. Fala com Jesus. Romanos 10, 9, Paulo disse: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de obras, é dom de Deus. Se você entendeu essa mensagem e ainda não tem certeza da sua salvação, fala com Ele agora. Fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim. Por favor, entra no meu coração, me salva, me faz uma nova pessoa. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos nessa noite. Me faz uma nova pessoa. Em teu nome eu oro. Amém. Sabe, se você orou assim pela primeira vez, com entendimento, sabe, Jesus entrou. Jesus entrou na sua vida. Agora você tem um novo começo. Em 2 Coríntios 5,17 fala que nova criatura é. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo diante de Deus. Tudo se fez novo. Em 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, está escrito que quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Amém? Você tem a vida eterna. Sabe, se você orou assim pela primeira vez, por favor, entre em contato comigo. Pode me chamar aqui no privado aqui, que eu terei a maior alegria de falar com você. Que Deus te abençoe, que Deus estenda as suas mãos sobre a sua vida, que Deus te dê graça sobre graça, que Deus proteja você, que Deus proteja a sua família das armadilhas do inimigo, que proteja você e sua família desse mal que assola o mundo nesses dias, que cria em você e sua família, no seu organismo, uma resistência bem, sabe, que resista o ataque desse vírus em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus faça resplandecer sobre ti os seus olhos, o seu rosto e te dê paz nesse tempo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.